Você já sentiu que o lugar onde deveria encontrar cura se tornou o cenário da sua maior ferida? Já entrou pela porta de uma igreja buscando um abraço de Deus e saiu de lá com o peso do julgamento humano sobre os ombros? Se você carrega essa dor silenciosa, este vídeo foi feito para você. Hoje, nós vamos mergulhar em uma verdade que poucos têm coragem de dizer, mas que vai libertar o seu coração de correntes que você nem sabia que ainda te prendiam. Se você assistir até o final, vai entender por que aquele olhar de reprovação ou aquela fofoca disfarçada de pedido de oração não tem poder para anular o que Deus escreveu sobre você. Mais do que isso, você vai descobrir o segredo espiritual por trás dessas decepções e como usar essa cicatriz para alcançar um nível de intimidade com o Criador que você jamais teria se tudo tivesse sido perfeito. Fique comigo, porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos pode ser o ponto de virada para você voltar a respirar e, finalmente, separar a falha dos homens da perfeição de Deus. Se você foi julgado dentro da igreja, assista isso até o fim e tente me responder com toda a sinceridade do seu coração. Quantas vezes você engoliu o choro antes de entrar no santuário porque sabia que, se mostrasse sua fraqueza, seria apedrejado com versículos em vez de ser acolhido com amor? Sabe, eu decidi conversar com você hoje sobre algo que dói no fundo da alma, que é aquela sensação de abandono, justamente onde a gente esperava proteção. Muitas pessoas entram na casa de Deus buscando um remédio para suas aflições, uma direção para seus caminhos e o calor de uma comunhão verdadeira, mas, infelizmente, o que encontram no banquete da fé são migalhas de crítica e doses cavalares de incompreensão. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sendo observado por um tribunal humano que não conhece a sua história, mas se sente no direito de dar a sentença? É uma dor difícil de explicar, não é? Porque você ama a Deus, você quer ser fiel, você deseja desesperadamente estar nos caminhos dele, mas parece que as pessoas ao redor criaram um padrão de perfeição que ninguém consegue alcançar. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que o lugar da graça se tornou para tantos o lugar da culpa? Por que a mão que deveria levantar é a mesma que aponta o dedo? Eu quero que você entenda de uma vez por todas que ser alvo de julgamento dentro de um ambiente religioso não significa de forma alguma que o céu está fechado para você ou que Deus te rejeitou. Na verdade, na maioria das vezes, o que aconteceu foi que pessoas limitadas e falhas interpretaram de forma errada um processo que só Deus tem o direito de conduzir na sua vida. Você já parou para pensar que nem todo mundo tem a visão espiritual necessária para discernir o que o Senhor está fazendo no seu secreto? Às vezes, o que os outros chamam de desvio, Deus chama de deserto necessário. O que os outros chamam de queda, Deus chama de quebramento para uma nova construção. Infelizmente, a gente vive um tempo onde muitos confundem a aparência externa com a verdadeira santidade, onde o comportamento regrado vale mais do que uma transformação genuína do caráter, e onde a tradição humana é colocada acima da verdade libertadora do Evangelho. Você já se sentiu sufocado por regras que pareciam mais controle do que cuidado espiritual? Já sentiu que precisava usar uma máscara para ser aceito pelos irmãos? Pois saiba que essas feridas, por mais profundas que sejam, não possuem o poder de cancelar o seu chamado ou a sua identidade como filho de Deus. O julgamento de um homem, por mais autoridade que ele julgue ter, nunca terá a última palavra sobre a aprovação divina. Se você foi mal interpretado, se te silenciaram, se te trataram com uma dureza que não condiz com o fruto do Espírito, entenda que até os maiores heróis da Bíblia passaram por isso. Pense bem na história de Jó.
Ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas quando a tragédia bateu à sua porta, quem foram os primeiros a julgá-lo? Seus próprios amigos, homens que conheciam a letra, mas desconheciam o coração do Criador. Eles olharam para a dor de Jó e disseram que ele estava em pecado, que Deus o estava punindo. Eles tentaram encaixar a soberania de Deus dentro de uma caixinha de causa e efeito que só servia para aumentar a agonia de quem já estava no chão. Você já teve amigos de Jó na sua vida? Aquelas pessoas que, em vez de sentarem no pó com você e chorarem a sua dor, preferem fazer um sermão apontando onde você errou? Pois saiba que no final daquela história, Deus repreendeu os amigos e honrou a Jó. Isso nos ensina que a teologia dos homens muitas vezes falha, mas a fidelidade de Deus permanece intacta. Veja também o exemplo de Ana, lá no templo. Ela estava com a alma amargurada, derramando o coração diante de Deus em silêncio, apenas movendo os lábios. E o que o sacerdote Eli, a autoridade máxima do lugar, fez? Ele a julgou, ele a chamou de embriagada. Ele não conseguiu discernir uma alma em agonia de uma pessoa sem juízo. Se até um profeta pode errar o diagnóstico sobre o seu estado espiritual, por que você dá tanto peso à opinião de quem te cercou com críticas na semana passada? Quantas vezes o seu silêncio foi interpretado como frieza, quando na verdade era apenas exaustão? Quantas vezes a sua busca por espaço foi vista como rebeldia, quando na verdade era um grito por socorro? Existe uma linha muito clara, mas que muita gente apaga, entre o que é correção bíblica e o que é humilhação pública, entre o que é um discipulado que te faz crescer e um controle que te faz adoecer. Você já se perguntou se o que você viveu foi zelo de verdade ou apenas opressão disfarçada de religiosidade? Muita gente passou anos carregando um fardo pesado, achando que precisava suportar violências emocionais em nome de uma suposta submissão, quando, na realidade, o que estava acontecendo era um desgaste da sua saúde espiritual. Eu quero que essa mensagem traga um alívio imediato para o seu peito. Nem toda dor que você sentiu dentro da igreja veio da mão de Deus. Nem toda rejeição que você sofreu foi uma disciplina do céu. Às vezes, o ambiente onde você estava simplesmente não tinha maturidade para lidar com a profundidade do que o Espírito Santo estava gerando em você. Pense na mulher com o fluxo de sangue. Pela lei da época, ela era impura. Ela não podia entrar no templo, não podia tocar em ninguém. Ela era o alvo perfeito do julgamento religioso. Mas quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ele não a repreendeu por quebrar o protocolo. Ele a chamou de filha e disse que a fé dela a havia salvado. Jesus sempre priorizou a pessoa em detrimento do sistema. Ele sempre olhou para a ferida antes de olhar para a regra. E se Jesus, que é o dono da igreja, te acolhe, quem são os homens para te expulsar do coração do Pai? Eu sei que dói ser ignorado no banco da igreja. Eu sei que dói ver as pessoas cochichando quando você passa, ou ser removido de um ministério sem uma conversa franca e amorosa. Mas eu te pergunto, a sua fé está fundamentada em Cristo ou na estrutura de tijolos e relações humanas? A gente precisa entender que a igreja é um hospital, mas às vezes os médicos e enfermeiros também estão doentes e acabam ferindo os pacientes. Isso justifica o erro? De forma alguma. Mas isso explica por que você não pode entregar as chaves da sua vida espiritual nas mãos de pessoas que ainda não aprenderam a amar como Jesus amou. Se você foi julgado por sua aparência, por seu passado, por suas dívidas ou até por um erro que você já confessou a Deus, entenda que o perdão do Senhor é imediato, enquanto o dos homens costuma ser parcelado e cheio de juros. Quem Deus justificou, ninguém tem o direito de condenar. Você consegue descansar nessa verdade hoje?
consegue fechar os olhos e ouvir o pai dizendo que nada mudou entre vocês dois, mesmo que o ambiente ao redor tenha ficado frio. E veja bem, eu não estou aqui para incentivar ninguém a ser rebelde ou a guardar rancor no coração, muito menos para sugerir que você abandone a sua fé. O meu objetivo é te ajudar a fazer uma separação necessária. Separe Deus das feridas causadas por pessoas. Separe a voz doce e mansa do Espírito Santo das vozes estridentes e condenatórias dos homens que falam em nome dele, mas sem o amor dele. O Evangelho verdadeiro produz liberdade, não medo, produz esperança, não culpa paralisante. Você precisa voltar a respirar espiritualmente. Precisa entender que pode amar a presença do Senhor e se deleitar na palavra sem precisar carregar nas costas o peso do olhar julgador de quem quer que seja. A cura para quem foi ferido em nome da religião começa quando a gente entende que Deus viu cada lágrima que você derramou no travesseiro depois de um culto onde você se sentiu um estranho no ninho. Ele ouviu cada oração silenciosa que você fez, pedindo forças para não desistir de tudo. Deus conhece a parte da sua história que ninguém quis ouvir antes de te apontar o erro. Ele não se escandaliza com a sua dor e muito menos confunde a sua ferida com falta de valor. Talvez, e eu quero que você reflita profundamente sobre isso, alguns desses julgamentos foram permitidos para que certas dependências emocionais fossem quebradas na sua vida. Sabe quando a gente coloca a nossa segurança na aprovação de um líder ou no elogio de um grupo? Às vezes, o Senhor permite que essas estruturas desmoronem para que você entenda que a sua base não pode estar no amém dos homens, mas na rocha que é Cristo. É um processo doloroso, eu sei, ver máscaras caindo e vínculos sendo abalados, mas é nesse caos que Deus arranca as idolatrias institucionais e te faz viver a partir da verdade nua e crua. Quantas vezes você se esforçou para agradar pessoas que nunca estariam satisfeitas com você, simplesmente porque elas projetam em você as próprias frustrações delas? O julgamento alheio pode ser, na verdade, o ponto de partida para uma fé muito mais limpa, madura e sinceramente dependente do alto. Lembre-se de Davi. Quando ele foi ungido rei, nem o próprio pai o chamou para o sacrifício. Ele foi esquecido no campo cuidando das ovelhas. Se Davi dependesse do reconhecimento da sua família ou da visão inicial de Samuel, ele nunca teria chegado ao trono. Mas Deus vê o que o homem não vê. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Se você foi colocado de lado, se o seu valor foi questionado, se disseram que você não tinha o perfil para servir, descanse no fato de que a sua promoção vem do alto e não de mãos humanas. O homem olha a aparência, mas Deus sonda as intenções do coração. E o que ele encontra no seu coração hoje? Um desejo de acertar? Uma fome de intimidade? Então isso é tudo o que importa. Não permita que a amargura de quem te julgou se torne a sua própria amargura. Às vezes, as pessoas que mais julgam são as que carregam os segredos mais sombrios ou as inseguranças mais profundas. Elas usam o julgamento como uma cortina de fumaça para não terem que lidar com as próprias imperfeições. Perdoe, não porque eles mereçam, mas porque o seu coração merece ser livre de correntes. A falta de perdão te prende ao passado e à pessoa que te feriu, e você foi chamado para caminhar em direção ao futuro. O apóstolo Paulo dizia que para ele pouco importava ser julgado por homens ou por qualquer tribunal humano, porque quem o julgava era o Senhor. Essa deve ser a sua postura. Se você está em paz com a sua consciência diante do Altíssimo, as vozes externas se tornam apenas ruídos de fundo que não têm poder para mudar a sua frequência espiritual. Como você tem lidado com o barulho dessas vozes na sua mente? Você tem dado mais crédito ao que o irmão disse ou ao que a palavra promete? Se você foi julgado, isso não define quem você é.
Isso não apaga a sua trajetória e não tem o poder de destruir os planos que o Criador desenhou para você antes mesmo do seu nascimento. Ainda existe um propósito, ainda existe uma direção clara para você seguir. E essa dor que você sente hoje não veio para te afastar de Deus, mas para te ensinar a reconhecê-lo acima de qualquer sistema humano. Imagine o profeta Elias, exausto, querendo desistir de tudo porque se sentia sozinho e perseguido. Deus não o julgou por sua depressão momentânea. Ele enviou um anjo para alimentá-lo e o levou ao monte para falar com ele no som de uma brisa suave. Deus é gentil com a sua fragilidade. A religião muitas vezes é bruta, mas o Pai é eterno. Não confunda a rigidez dos homens com o caráter de Deus. Ele é o pastor que deixa as 99 para buscar a que se feriu no caminho. Ele é o pai que corre para abraçar o filho pródigo, enquanto os outros estão em casa preparando críticas. O abraço de Deus não tem não tem condições prévias de perfeição. É um abraço que restaura e que diz: eu te conheço, eu te amo e eu te chamo pelo nome. Você consegue sentir esse cuidado hoje? Você consegue perceber que, apesar de tudo o que disseram a seu respeito, você ainda está de pé? Isso é prova da graça. É prova de que o seu sustento não vem da aprovação da igreja local, mas da provisão do trono da graça. Muitas vezes, o julgamento é o tempero que Deus usa para amadurecer o nosso caráter. Sem a crítica, talvez você vivesse uma fé infantil, dependente do elogio alheio para se sentir santo. Mas quando o elogio falta e a crítica sobra, você é forçado a mergulhar nas águas profundas do relacionamento direto com o Criador. É lá, no silêncio do seu quarto, longe dos olhares acusadores, que você descobre que a voz de Deus é a única que realmente importa. Você já parou para agradecer a Deus pelas pessoas difíceis que Ele permitiu no seu caminho? Talvez elas tenham sido as ferramentas que o Senhor usou para tirar o seu foco dos homens e colocá-lo inteiramente nele. Ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo. E muitas vezes, o fogo do julgamento é o que queima as palhas da nossa vaidade e nos deixa apenas com o que é eterno. Pense em José do Egito. Ele foi julgado, traído pelos irmãos, acusado falsamente por uma mulher influente e esquecido na prisão. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para abandonar a Deus e se tornar um homem amargo. Mas ele entendeu que o que os homens intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Cada acusação injusta foi um degrau para que ele chegasse ao palácio. Será que essa injustiça que você está vivendo hoje não é o degrau que Deus está usando para te levar a um nível de autoridade espiritual que você nunca sonhou? Não se distraia com os latidos no caminho. Foque no destino que o Senhor traçou para você. O tempo é o melhor amigo da verdade. Deixe que o tempo e a sua conduta íntegra falem mais alto do que qualquer boato. O caráter é como uma árvore e a reputação é como a sombra. A sombra é o que os homens pensam de você, mas a árvore é o que você realmente é. Cuide da árvore e Deus cuidará da sombra. Você tem gasto muita energia tentando provar sua inocência para quem já decidiu te culpar? Pare com isso. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos porque sabia que não precisava se defender diante de quem não tinha autoridade para condenar sua alma. Descanse na justiça divina. Ela pode tardar aos olhos humanos, mas ela é impecável no tempo do céu. E agora, eu queria muito saber de você. Você já passou por uma situação onde se sentiu mais julgado do que amado dentro de uma comunidade? Como você lidou com isso no seu coração? Houve algum momento em que você pensou em desistir de tudo por causa de uma palavra dura? Talvez você esteja vivendo isso exatamente agora e este vídeo chegou como um bálsamo para as suas feridas.
Escreva aqui nos comentários a frase "Eu sou livre no Senhor", se você aceita essa cura hoje e decide deixar o peso da opinião alheia para trás. Se você quiser, compartilhe um pouco da sua experiência. Às vezes, ler a história de superação de outra pessoa é o que alguém precisa para não desistir hoje. É fundamental que você entenda cada detalhe do que conversamos aqui, porque a clareza traz libertação e impede que o inimigo use as feridas do passado para roubar o seu futuro. Se este conteúdo falou com a sua alma e te trouxe um pingo de paz, não esqueça de deixar o seu like. O like não é apenas um número, é a forma como o YouTube entende que essa mensagem é importante e a entrega para outras pessoas que também estão sofrendo em silêncio, talvez até pensando que Deus as abandonou por causa do julgamento de um líder ou de um grupo. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora mesmo, clicando no botão abaixo, porque aqui nós falamos a verdade que acolhe, que confronta o sistema religioso quando necessário e que edifica o espírito de quem quer viver algo real, profundo e sincero com o Pai. Para você que ficou até o final, o meu muito obrigado por confiar em mim para compartilhar essa jornada. Sua presença aqui mostra que você é um sobrevivente e que o seu chamado é muito maior do que as barreiras que tentaram levantar contra você. Eu quero te convidar a não parar por aqui e assistir o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora. Ele é a continuação natural desse processo de restauração que começamos hoje e vai te mostrar como reconstruir a sua confiança em Deus e nas pessoas certas. Clique nele agora e vamos continuar essa conversa, pois Deus tem muito mais para restaurar na sua vida e o melhor tempo da sua história começa no exato momento em que você decide que a aprovação do céu basta para o seu coração. O Senhor te abençoe poderosamente, te guarde de todo mal e te dê a paz que excede todo o entendimento humano. Te vejo no próximo vídeo.